Muito bom. Estamos iniciando a aula. Já já vamos começar a nossa mentoria, As Guerras Invisíveis. E hoje eu preparei um tema muito bacana, um tema que possa aí agregar ainda mais na vida pessoal e emocional de vocês. Só mudar aqui a luz do fim de live. E é isso aí. Vamos lá, vamos iniciar. Só aguardando aqui o pessoal entrar. E aí a gente vai dar início. Mais uns minutinhos e a gente inicia. Muito bom, vamos iniciar então a nossa mentoria. Sem mais delongas, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Legal. Então, quem está me ouvindo bem aí já compartilha. Então, vamos lá, gente. O início, né, que eu quero mostrar para vocês é algo muito bacana. As guerras invisíveis é o que, na vida da maioria das pessoas, ou pelo menos em 98% da população, vem enfrentando, e toda guerra ela deixa uma catástrofe, ela deixa uma bagunça, ela deixa grandes perdas de oportunidade, de culpa, de mágoa, e eu vou ensinar para você como que esse conflito dentro de você tem atrapalhado a sua vida, o que você pode fazer para começar a melhorar esse conflito dentro de você, e também, né, eu vou ensinar para você o caminho, né, para você construir aí uma vida incrível, uma vida próspera, de riqueza. Então, vai ser uma coisa que vai realmente potencializar a sua vida, potencializar aí a sua história. Muito bom, o pessoal está chegando aí, a gente está dando início. Então, vamos lá, gente. Não quero tomar muito o seu tempo, mas eu quero te ajudar aí a fazer parte de tudo isso daí. Quem não estiver me ouvindo bem, pode me mandar uma mensagem aí também, que eu já vou regulando aqui certinho aí para vocês. Então, vamos lá. Pessoal, as guerras invisíveis. O que é uma guerra invisível? Nada mais que um conflito interno que está acontecendo dentro de você, dentro da sua vida, e está atrapalhando a construção da sua história, ou daquilo que você sonha, ou daquilo que você tem como objetivo e visualiza para acontecer na sua vida. O que é o início de uma guerra? Toda guerra ela tem um início. Todo esse início ele tem uma história. O que é a guerra, Adriano? Nada mais que um trauma, nada mais que um evento emocional, né, que aconteceu no seu passado e te deixou uma marca. E deixou, como eu falo para você, toda a guerra ela deixa uma marca, ela deixa uma tragédia na vida de alguém. E, e uma vez que um evento emocional que aconteceu na sua vida te deixou essa marca, te deixou essa memória negativa, virou o quê? Um bloqueio emocional que começou a atrapalhar a sua história e a sua vida. Então, é uma coisa que é muito interessante e quero que vocês prestem bastante atenção. Uma guerra, quando ela vai acontecer, ela precisa que existe o quê? Outras pessoas, outras coisas, um porquê.
uma história, né? Algum tipo de situação. Então, uma vez que lá, na sua família, você ainda é pequeno, numa janela de 7 a 14 anos, uma vez que essa situação aconteceu e começou uma guerra ali dentro, você foi o quê? Envolvido nessa situação, nesse conflito interno. Então, a guerra daquelas pessoas, o conflito interno que aquelas pessoas estavam vivendo, acabou transmitindo, acabou tocando sobre a sua vida também e te deixando marcas. Toda guerra ela tem o quê? Ela tem bala, ela tem bomba, ela tem explosivos, ela tem um monte de coisas nucleares. E todo lugar que aquilo cai deixa fragmentos, né? Deixa uma história, deixa algo marcante na vida das pessoas. A gente consegue, é, a gente consegue ver. Parece que tem alguém entrando aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Então, e aí, gente, uma vez que isso iniciou na nossa vida, o início de uma guerra, ela te deixou uma marca. Só que essa marca, quando você era pequeno, parecia que não ia ser nada na sua história, ou não ia acontecer nada, isso não ia ser uma coisa indiferente hoje na sua fase adulta. Só que a grande realidade é que aquilo que aconteceu lá atrás, as guerras que você participou, mesmo não querendo participar, mas você estava envolvido ali, o que aconteceu? Te deixou marcas. E hoje, essas guerras invisíveis que você tem passado na sua vida. Por que eu falo guerras invisíveis? Todo mundo olha para você e não reconhece como que realmente está acontecendo aqui dentro. Ninguém entende. Sabe por que ninguém entende? Porque nós, seres humanos, nós costumamos usar uma coisa chamada máscaras. A gente usa máscaras para fingir para as pessoas que está tudo bem, está tudo legal, as coisas estão ok. Só que, na realidade, a gente está vivendo o quê? Várias guerras. E muito dessas guerras, que começou como guerra, mas hoje virou vícios na nossa vida. E esses vícios internos, invisíveis, que ninguém vê, mas são esses conflitos internos que nos deixam solitário, sozinho, não querendo se relacionar com as pessoas, afastado, são coisas que vão atrapalhando a nossa vida e às vezes ainda a gente não entende por quê. Por quê? Porque uma coisa é quando você é consciente, né? Você é consciente que agora você está assistindo essa aula, você está me ouvindo, você está me vendo, e isso está trazendo para você informações, né? E essas informações começam a rodar aí dentro de você, dentro da sua mente, e você começa a procurar um sentido para isso que você está me ouvindo. Nossa, é verdade, o Adriano tem razão. Poxa, eu não sabia disso. Então, o seu cérebro ele começa a fazer vários tipos de mudança para que ele possa encontrar um motivo, para que ele possa encontrar o porquê. Gente, isso é muito interessante, por quê? Porque as guerras, uma coisa que a guerra ela quer encontrar, ela quer sempre o quê? Derrotar o outro lado, ou derrotar a situação. Só que uma vez que a guerra ela causa isso, ela quer deixar uma coisa chamada marca. E eu chamo isso de bloqueio emocional. Por que o bloqueio emocional? Porque aquilo, de certa forma, quando você lembra, te traz lembranças ruins, te traz lembranças traumáticas, e é onde você, de certa forma, atrapalha a sua vivência, a sua condução hoje aqui na Terra, porque você não consegue, às vezes, crescer, desenvolver, ter progresso na vida. Você não consegue ter êxito, uma história bonita. Por quê? Porque essas guerras invisíveis que ninguém está vendo, só você sabe o que você está sofrendo, esse é o verdadeiro desafio. E por que eu chamo de guerras invisíveis essa mentoria? Porque ela se torna invisível até no momento que você descobre
o porquê dela, o que, que ela tem na sua vida e qual que é o propósito disso na sua história. Então, eu quero te contar um pouco da minha história, né? Quero dar boa noite para quem está chegando. Eu me chamo Adriano Oliveira, né? Eu sou alguém que já chegou até mim aqui. Não sei se todos já adquiriram esse livro, né? Mas eu sou autor desse livro aqui, O Mais Esperto que o Bloqueio Emocional. E hoje eu sou especialista, né, nessa área de destravar as pessoas, de desbloquear as pessoas. E da mesma forma que às vezes as pessoas elas não entendem que eu sei, né? Mas elas não sabem que elas estão vivendo essas guerras invisíveis, esses conflitos internos na vida dela. Eu sei identificar isso na vida das pessoas. Por quê? Porque eu entendo que o rosto das pessoas é o verdadeiro palco das emoções. Então, através do que ela fala, da forma que ela tem como postura, da atitude, as palavras dela fala muito sobre ela. E hoje, gente, com toda essa caminhada aí, que são mais de 12 anos, né, destravando as pessoas, ajudando elas a construir uma vida incrível, desbloqueando, destravando mente, eu entendi uma coisa. A guerra, ela sempre tem uma data para terminar. Só que para terminar a guerra, você precisa encontrar uma coisa chamada paz. Sabe aquela. Todo mundo busca essa paz. Né? Todo mundo busca uma paz para que possa se sentir bem. Né? Então, a guerra ela só existe porque um dos dois lados precisam ou querem encontrar paz. Hoje você está sofrendo essa guerra interna dentro de você. Tudo bem, faz parte, todo mundo tem, você não está sozinho. Pessoas e pessoas e pessoas estão passando, às vezes, com problemas iguais, parecidos, semelhantes ou diferentes, mas se enquadram na mesma forma. Esse conflito interno atrapalha você desenvolver. Qual que era o meu conflito interno no meu passado? Poxa, eu nasci numa família escassa, muito difícil as coisas de conquistar, às vezes faltava muita coisa, com pais muito autoritários, com pais muito duros, prepotentes, sabe, de correções muito severas. E isso começou o quê? A trazer marcas na minha vida. E através dessas marcas, as grandes guerras internas, invisíveis na minha história de crescimento começou a acontecer. E uma vez que isso começou a acontecer, né, você vai crescendo, você vai evoluindo, e certas coisas na vida vai acontecendo e você não entende o porquê. Por que, que aquilo dali te colocou uma condição, né? Colocou em você uma marca que parece que manipula você, que aliena você. Então, isso que eu estou falando para você, com certeza aí agora, você deve estar pensando, cara, esse conflito interno que eu tenho de relacionamento, de escassez, né, falta de dinheiro, nossa, eu não consigo me dar bem com as pessoas, nossa, eu trato bem, eu trato mal a minha esposa, eu trato mal o meu marido, cara, esse bloqueio que eu tenho de necessidade de aprovação, tá bom isso que eu fiz, tá bom é, de você querer agradar todo mundo, essa dependência emocional. Poxa, será que eu faço isso? Será que vão se agradar disso que eu estou fazendo? Esperando uma aprovação das pessoas para que você possa fazer, né, as coisas acontecer. Outra coisa, a questão também de você, às vezes, ficar nesse conflito interno, sabe? De você ficar procrastinando aquilo que precisa ser feito e gastando a sua energia com coisas momentâneas. Sabe, às vezes um conflito interno que você está passando é o conflito interno de você olhar para o espelho e não entender quem você é, a sua autoimagem, como você funciona, qual é o seu propósito, o que, que você deve fazer na Terra, né? Quais são as suas habilidades, quais são, né, os seus pontos fortes. Às vezes, o seu conflito interno, a guerra que você está passando na sua vida é uma pornografia, é uma droga, é uma bebida. Às vezes, a sua guerra invisível é trair, é roubar, sabe, ter coisas, pensamentos negativos, crenças limitantes.
algum tipo de conflito interno, alguma guerra invisível é o que você está passando nesse momento. Tem pessoas que têm, né, o conflito interno do medo. É tanta coisa que você quer viver na sua vida. Você sabe que você consegue, mas você não toma a decisão porque você tem medo, você tem insegurança, sabe? Você tem, você mais reage do que age. Então você sabe, né, os conflitos hoje aí na sua vida, né, tocando nisso, quais são os conflitos internos que você tem. Outra coisa, você pode você está tendo aí na sua vida o bloqueio do que de rejeição, de não conseguir estar em outros lugares, com outras pessoas, com outras comunidades, com outros grupos. Por quê? Porque quando você está, você se sente rejeitado. Porque lá atrás, na guerra que aconteceu lá atrás com os seus pais colocaram uma marca em você. Qual que é a marca? Não te deram atenção, te rejeitaram, te abandonaram, ou seu pai te abandonou, ou sua mãe te abandonou, não te deram colo, não te deram afeto, não te deram carinho, e aí você nasceu com esse bloqueio de rejeição. E aí, quando você hoje é adulto, qual que é o seu conflito interno? É que você acha que as pessoas estão te rejeitando, mas não é que você acha que as pessoas te rejeitando, é que a sua memória te manda esse sinal para o seu neocórtex aqui, e ele não quer passar novamente pelo mesmo bloqueio que aconteceu lá atrás. Ele não quer sentir, ele não quer permitir que você sinta novamente essa dor, essa tristeza, essa frustração. Então, ele chega hoje na sua fase adulta, ele quer o quê? Te proteger de você passar por tipo de situação. Então, existia um problema, né, dentro de mim, que meus pais eles eram muito duros comigo, muito duros demais mesmo. E quando eu cresci, né, e saí de casa e fui construir a minha vida, o meu maior problema, a minha maior guerra interna que eu tinha dentro de mim era com figuras de autoridade. Por quê? Porque perto dessas figuras de autoridade, ao invés de eu ser uma pessoa segura, autoconfiante, sabe, destemida, autêntica, eu tinha insegurança. Então eu gaguejava, eu não queria questionar, eu aceitava tudo que as pessoas falavam para mim, eu vivia a vida baseada na opinião das pessoas. Resumindo, gente, eu não governava a minha vida. Até quando eu descobri essa guerra e acabei com ela dentro de mim. E isso é uma coisa que eu vou ensinar para você. Mas, gente, eu entendo desse conflito interno que você está passando na sua vida. E tem solução para isso. E a minha história é o seguinte: eu perdi muita oportunidade, perdi muito questão de construção de riqueza na minha vida. E perdi muito tempo também, porque eu aceitava a opinião das pessoas. Né? Eu tinha medo de questionar. Né, quando você tem um bloqueio, principalmente quando seus pais foram muito autoritários com você, e você tem esse bloqueio de insegurança, é muito natural que tudo aquilo que as pessoas falam e ditam, tá bom, elas sabem do que estão falando, e você, o medo de questionar, de entrar num debate, né, entrar numa discussão saudável, se torna algo muito, sabe assim, tipo, não vale a pena. Mas, na realidade, gente, vale a pena. Essa é a forma que você destrava. Um outro conflito interno que você possa estar vivendo na sua vida, o vitimismo. Né? Você se faz de vítima porque você ali não teve colo dos seus pais, você não teve atenção, você não teve esse tempo de qualidade dos seus pais com você, e hoje você se faz de vítima para chamar a atenção das pessoas, de coitado. Aquela pessoa que, quando causa um problema, ao invés de ser autorresponsável, chora, sabe? Se faz de uma pessoa muito carente, e isso faz com que você seja um vitimista. E esse conflito interno de você existe também. Outro bloqueio, né? Outro conflito interno, timidez, culpa, mágoa, depressão, complexo de inferioridade, se sente inferior
perto das outras pessoas, como se as outras pessoas no seu mundo, na sua ótica, na forma que você enxerga, fosse melhor do que você, fosse tipo de outro planeta. Mas é carne como você, é osso como você, falha como você, mas no seu mundo, no seu filtro de como você enxerga a vida, está totalmente diferente. Você se sente inferior, né? Como se as pessoas fossem autoridades sobre a sua vida. Né? Você tem o medo de errar. Então, tem várias decisões que você não toma na sua vida porque você tem medo de errar. Você tem esse conflito interno, assim, mas e se eu errar? E se algo ruim? Então, assim, você não está aberto para o aprendizado. Né? Você está aberto, você está fechado para as experiências que vão trazer aprendizado, vão trazer horas para você, vão trazer lições, vão trazer oportunidades e vão fazer com que isso faça com que você cresça e amadureça também. Então, olha só, uma das coisas que eu tinha mencionado na minha história era que havia um ambiente o quê? Muito escasso também na minha vida, na minha história com meus pais. Então, faltava alimento, às vezes a refeição não era completa em todos os momentos. E, cara, quando você nasce num ambiente que falta as coisas, é escasso, não tem muito dinheiro para ter as coisas, com certeza vai criando dentro de você um conflito interno que dinheiro é uma coisa difícil, que dinheiro não é fácil, que a riqueza não é para mim. Então, aí a mentalidade de uma pessoa pobre, por causa do sistema, e mais do que o sistema ensina, aquilo ali vai te deixando cada vez mais achando que é um desafio ter o dinheiro, que é desafio ter as coisas, que é muito difícil. Então, esse era o conflito, esse é o ambiente que eu tinha nascido. E quando eu descobri isso, uma das coisas que mais marcaram a minha vida os meus pais, eles não têm culpa, né, que eles replicaram as guerras internas deles, replicaram na minha vida. Então, e eu vou te falar algo aqui já já que vai deixar você muito assim, cara, de onde você tirou isso? Então, isso, quando eu descobri isso, eu falei assim, olha, os meus pais, eles não tiveram o desejo de ser ricos, o desejo de ser bem-sucedidos. Então, assim, eles não têm culpa, né, que eles não quiseram, não desejaram ser bem-sucedidos. Beleza. Só que agora é responsabilidade minha, não é mais culpa minha não dar um futuro melhor para minha família, de algo de bem-estar, de riqueza, de liberdade e de conquista para a vida deles. Então você pode pensar assim, poxa, Adriano, então você quer dizer que o que meus pais fizeram comigo, eles não têm culpa. Eu falo para você, eles não têm. Por que eles não têm culpa? Porque eles simplesmente replicaram. Isso que eu estou falando para você é uma forma de ressignificar. Porque se você olha para a sua vida, ou se você olha para a sua história, o seu passado, as suas dores, gente, é simples. Eles simplesmente replicaram. Eles colocaram os conflitos internos deles e colocaram essas marcas dentro de você. E as guerras que eles viviam na vida deles, eles marcaram na sua vida. E essa marca que hoje está na sua vida, você está replicando também. E, gente, quando eu percebi isso, né, que era responsabilidade minha, que eu vou construir daqui para frente, eu comecei a pensar o seguinte, e é por isso que hoje eu crio mentorias, eu escrevo livros, por quê? Porque eu acredito que é uma forma de ajudar as pessoas a despertar. Né? Se a gente vira um zumbi que só vive a vida para sobreviver, cara, você está perdendo muito tempo. E você não foi criado pelo Criador para sobreviver. Né? Você foi criado pelo Criador para viver uma vida incrível, sabe? Uma vida sobrenatural. Gente, olha só que louco. Na minha história, uma vez que eu descobri os meus bloqueios e eu comecei a destravar dessas coisas na minha vida, eu descobri uma coisa. E se eu não desbloqueasse essas travas, se eu não resolvesse esses conflitos, essas guerras, eu ia marcar a vida da minha filha, eu ia marcar a vida da minha esposa, porque meu pai tratava a minha esposa muito, a minha mãe muito mal, e vice-versa. Então,
a chave para a mudança estava na minha mão. E o que eu quero dizer para você, e essa parte é uma parte que você precisa prestar atenção. Se você hoje não resolver os conflitos internos da sua vida, os bloqueios, os vícios invisíveis que ninguém está vendo, mas você sabe, os defeitos que você tem, eu quero te deixar uma coisa bem clara. Você vai trazer marca para aquelas pessoas que são mais próximas da sua vida. Você vai bloquear elas também. Você vai travar elas também. E elas não têm culpa disso. Não tem culpa de você, às vezes, ser um pai, ser uma mãe, ser uma pessoa, né, uma amiga, um irmão, seja o que for que você tem perto de você hoje. Eles não merecem que você, nessa fase, eles merecem que você desperte agora e você comece a mudar a vida deles. Olha só que interessante, né? Falei para vocês que eu nasci num ambiente escasso, num ambiente muito difícil. Uma das coisas que quando você nasce num ambiente escasso, que faltam as coisas, é que quando você cresce, você vibra, né? Você vibra. Vibrar você transmite essa energia para outras pessoas também. E uma vez que você transmite essa energia para outras pessoas, é a realidade que você vai atrair para você. Você vai atrair escassez se você vibra escassez. Agora, se você vibra abundância, é a abundância que você vai atrair. Se você vibra riqueza, é a riqueza que você vai atrair. Se você vibra, se você vibra sucesso, é o sucesso que você vai atrair. Independente do nível que você esteja hoje, você vai atrair. O que é o engraçado? Se você olha para o histórico da minha família, ninguém da minha família escreveu livro. Ninguém da minha família ganha dinheiro com a internet. Ninguém da minha família fez 6 dígitos como eu faço. Então, você desbloqueia, só que o seu desbloqueio te deixa você ainda um nível maior de crescimento, de sucesso, de êxito, de conquista, mas quem está em sua volta, está próximo de você, acaba recebendo o quê? Esses fragmentos também, essa energia que está acontecendo com você na vida de outras pessoas. Então, minha esposa, a minha filha, ao invés de desfrutar de um homem que era bloqueado, ao invés de eu trazer escassez para elas, hoje a gente traz o quê? Abundância. Né? Porque é primeiro para os seus, e quem estiver próximo de você também vai receber a mesma coisa. E isso começa a mudar a sua mentalidade de uma forma tão rápida, porque você começa a acessar tanto a sua identidade quanto o seu propósito. Você começa a entender quem você é e você começa a entender o que você precisa fazer aqui na Terra, que o propósito nada mais é que, uma vez que você descobre, você vai entender que seu propósito é envolvido com pessoas, em algum tipo de amplitude das suas habilidades, dos seus talentos, e aí você vai entender que aquele propósito que você ajudar as pessoas, aquilo ali vai te trazer um retorno, né, seja financeiro, seja emocional, seja físico, mental e espiritual. Então, você, no final das contas, o seu propósito está sempre ligado com pessoas, e isso baseado na sua identidade, naquilo que te deu Deus, né, o Criador, te deu como talento, como dom para você. E, gente, é muito bom, né, você poder ser desbloqueado, porque você vê uma história de transformação na sua vida e perto das pessoas que andam com você. Você começa a transformar. E é engraçado, né? Porque as coisas vão se tornando num mundo que a gente vive tão volátil, e quando você vê, tem muita coisa já acontecendo e você nem esperava. Você até às vezes sonhava, né, imaginava, mas né, no final das contas tem muitas bênçãos para a gente e eu quero ensinar você a receber isso na sua vida e a viver essa vida também, porque tudo que eu vivo hoje, você pode viver as mesmas coisas semelhantes e até mesmo melhores. Hoje, além de eu viver de internet, ter os meus livros, eu também sou um braço direito de um empresário onde ele tem uma rede de supermercados
onde, cara, ele fatura múltiplos milhões, e junto com o cara, eu sou conselheiro, eu sou treinador da equipe, né? Eu sou aquela pessoa que orienta, dá instrução, dá conselhos. Então, assim, eu encontrei minha vocação, no final das contas. Mas se eu não desbloqueasse, eu ia odiar dinheiro, eu acharia que esse tipo de coisa não é para mim, e eu ficaria afastado disso. Então, você não tem noção da onde o Criador quer te levar. Só que o problema é que o seu conflito interno, né, o seu, tem uma frase que diz assim, que o seu bloqueio é intimidade com o seu propósito. Então, o seu conflito interno tem uma intimidade com o seu propósito. Por quê? Porque esse conflito interno que você está vivendo, né, esse bloqueio que você está vivendo, ele não está deixando você, de viver o seu verdadeiro propósito, de viver a sua verdadeira história. E ele está travando você em algum lugar da sua vida e só você sabe. Mas eu, como Adriano, né, que eu identifico isso. O que é, né, um conflito interno? Como que ele começa? Como eu falei para você, o conflito interno nada mais é que um bloqueio. É um conflito entre você e a sua mente. Por quê? Porque tudo que você passou na sua história, tudo que você viveu no seu passado, está alojado numa coisa chamada memória. E na sua memória, que foi gravado, registrado os seus bloqueios, o que acontece hoje na sua vida? As suas experiências que você teve viraram memórias, as suas memórias viraram sentimentos, os seus sentimentos viraram comportamentos, e esses comportamentos viraram o quê? Ações. E essas ações repetidas tantas vezes viram que uma coisa chamada crença. E essas crenças é o que governa a sua vida. Às vezes você acha assim, pô, eu estou pensando dessa forma. Só que você precisa entender o seguinte, essa forma que você está pensando agora é a sua forma de pensar. Mas, no mundo de outra pessoa, o que eu estou falando, ou quando ela ouve outra coisa, ela acredita que cada um tem uma forma de pensar. Então, você pensa de uma forma e isso te traz uma certa revelação. O outro pensa de outra forma e traz uma revelação. E, às vezes, quando a gente é traumatizado demais, né, como os bloqueios são fortes, o que acontece? Né, você acaba tendo uma escuta ativa com os filtros errados, que, às vezes, esse estilo de vida não é para mim, que essa história, que tudo que eu estou falando não vai servir, porque é o bloqueio querendo te inibir de você aproveitar, de desfrutar uma vida melhor, sendo que você merece essa vida melhor. Então, uma das coisas que você precisa entender é o seguinte, poxa, eu estou ouvindo isso, né? Eu estou escutando essa mensagem, essa mentoria, mas seria uma outra forma de ver? Né? Qual seria a outra forma de eu poder interpretar isso que o Adriano está falando? Então, você começa a acessar mais, né, os seus bloqueios, você começa a tomar decisões diferentes, e aí você vai começar a descobrir novos filtros de vida e de aprender as coisas de forma diferente. E, gente, isso é muito bacana. Né? Como que eu identifico as guerras invisíveis? Poxa, você se lembra de algum momento na sua vida que você teve um trauma muito forte? Como é que era o seu relacionamento com o seu pai? Como que era o relacionamento com a sua mãe? Com as pessoas de figura de autoridade, seja os avós, tios, tias, né? Se você foi adotado, como que foi a experiência? Então, como que você identifica? Fazendo essas pequenas perguntas. Como que era? O que eu passei que eu mais lembro na minha vida hoje que afeta demais a minha história? Eu me lembro de alguma coisa? O que mais me marcou? O que mais deixou eu e me faz isso pensando? Qual é a culpa, né? Ou foi a traição de algum tipo de relacionamento que você teve, né? Alguém te magoou muito forte, ou você magoou alguém? É um sentimento de culpa.
ou você perdeu tanta oportunidade porque você deixou de fazer as coisas. Então, como identificar o conflito interno? É simplesmente perguntando o como. Por que eu me sinto assim? Como eu fiquei assim? Eu me lembro de alguma coisa da minha história? Porque a maioria da parte dos conflitos internos, pessoal, ele sempre está ligado nos seus nas figuras paternas da sua vida, seus pais. Então, boa parte, pelo menos 80% dos bloqueios emocionais, eles sempre estão envolvidos naquele tempo ali, numa janela de 7 a 14 anos de idade na sua vida. E aí, o que acontece? Hoje, como adulto, você patina, não, esse ano vai ser diferente. Esse ano você almeja sonhos, você almeja objetivos bem materiais, e aí você vai lá e faz. Quando você vê, você não saiu do lugar. Tá? Gente, você já teve esse sentimento? Depois você escreve aí para mim no chatzinho aí. Sim, Adriano. Cara, é uma loucura. Imagina, você começa o ano cheio de metas, cheio de alvos, cheio de planos. Aí já passou o meio do ano, você não resolveu nada, você não fez nada. Mas por quê? Por causa desses conflitos internos na sua vida, né? Por causa desses desafios que estão acontecendo com você. E essa guerra, quando ela está acontecendo, ela vai deixando um monte de marca. Por que eu falo que deixa um monte de marca? Porque, às vezes, de forma ponto cego seu, você está em uma guerra tão grande dentro de você, você está ferindo outras pessoas em sua volta por causa dos seus bloqueios e você não está nem vendo. E essas pessoas não têm culpa dos seus conflitos. O que você precisa fazer é resolver esses problemas disfuncionais que estão acontecendo na sua vida e que está te prejudicando e prejudicando quem te ama, prejudicando quem quer chegar perto de você, né? Prejudicando o seu emprego, a sua empresa, né? Os lugares que você frequenta. Então, essas guerras invisíveis, no final das contas, elas vão aparecendo de acordo com os desafios que vai acontecendo na sua vida. E quando você menos espera, aquilo ali vai o quê? Pum, aparece. E deixa você o quê? Totalmente, assim, principalmente frustrado. Você quer conhecer uma pessoa que vai avançar na vida, você conhece a história dela, né? Você conhece, eu lembro uma pessoa que disse assim no livro, né? Você quer conhecer a história de alguém, se ela vai dar certo, olhe para quem são os amigos, olhe para a história do passado dela. Por quê? Porque você vai ver o quanto de superação, né? O quanto de conflitos que essas pessoas vão ter que resolver para poder entrar naquele êxito. Porque é o seguinte, gente, no final das contas, ter um conflito interno, ter uma guerra invisível, é uma ótima coisa. Por quê? Porque quando você trata, quando você resolve, quando você elimina isso na sua vida, vai aparecer outros que você nem sabia, você nem imaginava. Né? Olha só, eu vou te falar de uma coisa. Eu comecei a tomar tanta decisão na minha vida depois que eu comecei a desbloquear, tantas ações novas, que uma das coisas que me deixava, que eu tinha, mas eu não sabia, foi descobrir tomando decisão, era a necessidade de aprovação. Cara, eu tinha um negócio na minha vida, porque eu acho que meus pais, eles nunca me aprovavam aquilo que eu fazia, que quando eu fazia uma coisa, né, uma das coisas que você precisa aprender é o seguinte, gente, quando você tem pouca falta de atenção dos pais, pouco amor, né, você não cria uma defesa em você, né, chamado afeto. E aí você fica muito, você falta muito a criatividade. E quando eu fazia algo que era criativo, meus pais não davam tanto valor naquilo, nasceu em mim, só que eu não sabia essa necessidade de aprovação, de ser aprovado pelos outros, né? De dar a dependência se aquilo ia dar resultado ou não, não dependia se aquilo daria resultado, mas dependia se o outro aceitava que aquilo daria resultado, e a opinião dele para mim era muito valiosa. Então, isso também foi um dos desbloqueios muito grandes. Por quê? Porque quando eu destravei isso, eu destravei uma coisa chamada o quê?
Eu quero que se foda o que os outros vão pensar, né? Eu não estou nem aí mais para o que os outros vão pensar. Eu simplesmente vou fazer, e se der errado eu vou aprender, e se der certo eu ganhei. Então, no final das contas, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. E isso vai trazer o que para mim? Êxito, história, rodagem, horas, lições, aprendizado. E eu estava tão autêntico, né? Tão seguro, sabe? Tão destemido nessas coisas, que quando você vai desbloqueando, você vai encontrando coisas dentro de você que você não imaginava que tinha. Poxa, imagina só, gente. Você nasce num ambiente escasso. O máximo que você consegue é uma carteira de CLT, né? Com um salário aí hoje padrão, 2, 3 mil reais. 98% da população mundial é assim. Só que aí você vai mudando a sua mentalidade, você vai desbloqueando, você vai acessando um grupo diferente, um ambiente diferente, ou tem uma energia diferente. Quando você vê, você já está falando de outras coisas que lá atrás você não nem se permitia a sonhar, a falar, a idealizar isso para a sua vida. O que aconteceu? Você desbloqueou, né? Você começou a destravar. E foi assim, gente, na minha vida. Quando eu comecei a destravar, né, a desbloquear essa história, comecei a criar essa história, foi aonde que eu fui eliminando os conflitos internos. E, às vezes, o seu problema é de relacionamento. Você não consegue se relacionar com as pessoas, você não entende de pessoa, então as pessoas também não entendem de você. Você não consegue se autoliderar, não tem autorresponsabilidade, você não consegue se motivar, você não sabe quais recursos poderosos tem dentro de você. E imagina só, né, gente? Eu tive que descobrir isso lendo mais de 1000 livros, hoje já lidos. Acho que por isso que eu me tornei escritor, né? Porque são tantos livros lidos, se eu não me tornasse, se eu não me desafiasse a escrever um livro, alguma coisa estaria errada. Então, foi tanta coisa acontecendo que eu falei assim, cara, a mentoria ela faz o total sentido para a gente construir uma história incrível. E, mas a primeira coisa que a gente precisa, gente, o que eu precisava, foi quando eu descobri, eu comecei a ser consciente dos bloqueios que eu tinha, porque uma coisa é você viver a vida sabendo que alguma coisa está errada, mas você não sabe identificar o que, que é. Outra coisa é eu falar isso aqui e agora você ser consciente que essas guerras, que esses conflitos, que esses bloqueios invisíveis são as coisas que estão atrapalhando você. As crenças limitantes que estão dentro de você são o que está inibindo você de construir uma história poderosa, uma história incrível para sua família. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, identificar, né? Na minha mentoria, que eu chamo de a jornada do desbloqueio, uma das coisas que eu mais ensino é, antes de a gente ir para qualquer outro, para todos os outros encontros, nós vamos passar um tempo junto, a gente vai usar ferramentas e a gente vai identificar quais são os seus bloqueios. Eu tenho essas ferramentas para quê? Para deixar consciente, porque a pior coisa da vida é você lutar uma guerra, só que você não sabe quais são as estratégias do outro lado, do adversário. Você não sabe o que ele usa, você não sabe as artimanhas dele, você não sabe se ele, qual que é a vulnerabilidade dessa pessoa, você não sabe qual que é as artimanhas que ele faz para manipular, né? Você não sabe o que ele faz para atacar a sua vida, a sua mente. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito importante a gente ser consciente. Porque quanto mais consciência, menos inconsciência. E aí, uma vez que você se torna menos inconsciente, mais governando a vida você se torna. E aí, gente, uma vez que você se torna governando, você começa a governar a sua vida, você começa a viver a vida 100% presente. Você não vive mais a vida baseado no que vai acontecer. Você vive a vida baseado no que você vai fazer acontecer. Acho que você deveria anotar essa frase aí. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se você não constrói
o futuro que você quer, o futuro vai dar para você aquilo que ele acha que você deve ter. Então, o que, que você quer? Aquilo que o futuro tem para você ou você quer construir o futuro que você deseja na sua vida? Né? Então, isso é muito poderoso. Então, você precisa ser o quê? Consciente, porque uma vez que você se torna consciente dos seus bloqueios, dos seus conflitos internos, você começa a usar uma coisa que você já pode começar a usar na sua vida, chamado desassociação. Uma coisa é você estar associado a esses traumas ainda, né? Eu já atendi pessoas que têm muito problema. O maior dos bloqueios, paternidade, abandono, falta de carinho, amor, traição. Atendi muitas pessoas assim. Qual que era o maior desafio delas? Era abandonar, às vezes, aquele estilo de vida. Era desbloquear desse desafio. O que, que eu sugeria para elas? Algo bem simples. A gente precisa aprender a ressignificar, a construir uma história diferente na sua mente. Para quê? Para que quando você lembrasse dessa história, ela não fosse mais associada com a dor, mas daqui para frente ela fosse associada com o prazer. Vocês não concordam comigo? As duas coisas que mais regem esse mundo, ou é a dor, ou é o prazer. E agora aí, responda para você mesmo. O que mais tem conduzido a sua vida? A dor ou o prazer? Né? A liberdade ou a escravidão? A sobrevivência ou a vivência? Esse pode ser o seu conflito, né? Pode ser esse o gatilho que está acontecendo hoje no seu dia a dia, na sua vida, que tem atrapalhado você de construir uma história. Por quê? Porque você está associado à dor, está associado àquele trauma que aconteceu, aquele grito, às vezes, que a professora deu dentro da sala de aula, ou que o pai deu, que a mãe deu, e hoje te dá pavor, insegurança, crise de ansiedade, ou às vezes uma mágoa tão grande que aconteceu na sua vida que está te deixando em depressão. Você está ali vivendo a sua guerra invisível. Ninguém está vendo, mas só você sabe que você está vivendo. Mas, vou falar uma coisa para você. Tem solução. Tem como mudar isso. E eu quero falar para você algo que é prático. Como eliminar aí, né, os seus bloqueios emocionais? Primeira coisa, gente. Primeira coisa. Ressignificando. O que é ressignificar? Não sei se todo mundo conhece, mas ressignificar significa atribuir um novo significado para o seu trauma. Um significado positivo. Lembra do que eu acabei de falar para você? Por que é importante ser consciente do bloqueio, ou do conflito, ou da guerra? Por uma única coisa. Porque uma vez que você identifica, se torna consciente, você entende que aquilo ali realmente atrapalha a sua vida, você sabe que a sua mente está associada a uma dor, a um fato, a um evento emocional negativo, né, que foi de forte impacto emocional na sua vida, que deixa você associado a uma história de dor. E essa história de dor, que você continua construindo, contando e contando para você, essa história que você está vivendo a sua vida. É assim que você está vivendo, baseado naquilo que aconteceu. Aquela história, né, aquela dor, ela condicionou você a viver essa história de vida, a chegar aonde você chegou hoje. Você não acredita que você pode ir muito mais além da onde você chegou hoje? Responde para você, sim ou não? Você acredita que você pode ir muito mais longe da onde você está? Eu não tenho dúvidas que você consegue, que você seja competente e capaz e seguro de conquistar isso. Mas existe a história que você está contando para você de dor que você precisa, a partir dessa noite, desassociar. Desassociar, gente, para que você possa associar, que significa ressignificar, a um prazer. E uma das coisas que eu uso é a ressignificação. É pegar aquele trauma, né? É pegar aquela dor, é pegar aquela situação, porque o evento emocional, ele pega três partes da nossa vida. Ou pelo aquilo que você viu, ouviu ou sentiu.
Então, se você sentiu e aquilo ali foi muito forte, te marcou. Se você ouviu de uma forma tão dura, marcou você também. E se você viu, né, com seus olhos, o brilho, a lembrança, o tom daquilo, também marcou você. E isso hoje, você vivendo na sua vida, te faz o quê? Uma vida presa, sabe? Uma guerra, um conflito interno que você não consegue romper. Né? Parece que você não consegue desenvolver realmente aquilo que você é. E aí você fica travado, paralisado, sabe? Aquele tipo de pessoa que às vezes você, até mesmo você olha para alguém e fala, nossa, a pessoa tem tanto talento. Você já ouviu, né? Aquela pessoa que fala assim, tem tanto potencial, mas não deu certo na vida. É uma pessoa que está tendo conflito interno, né? Uma pessoa que tem vários bloqueios emocionais. A diferença dela para você é que você é consciente e está colocando foco para destravar isso, e ela não, ela continua vivendo a vida dela. Ela até tenta, só que patina, você não sai do lugar. E esse é o sentimento de todo mundo que quer mudar. Faz, 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 quando vê, não saiu do lugar. Por quê? Porque você não tem as ferramentas certas, você não tem uma pessoa para te acompanhar, para te orientar, para te instruir, para dar para você o caminho da pedra, para você destravar isso. Outra coisa que faz você eliminar, mudar você, os seus bloqueios emocionais. Mudança de ambiente. Pô, é um fato que você se torna parecido com as 5 pessoas que você mais anda na sua vida. Se você anda com pessoas que só fala da vida dos outros, só fala de pobreza, só fala de coisas que não agrega na sua vida, mas você fala também de coisas que não agrega, que só fala da vida dos outros, que só fala de pobreza, que só critica o governo, que só critica os amigos, que só joga conversa fora, que só fala de coisas limitantes. Gente, me desculpa, mas continuar num ambiente como esse só vai te oprimir e só vai deixar você uma pessoa frustrada, sem realização. Por quê? Porque você consegue encontrar um futuro hoje, seja sincero, para você, não é para mim. Você consegue ver um futuro hoje com as pessoas que você anda lá fora? Ou você precisa reformular, né? Recrutar novas amizades e amizades que também estão em busca de transformação. Porque só você buscando essa transformação, só você sendo essa primeira pessoa buscando acordar, despertar, vai ser assim que você vai despertar os seus amigos, né? Vai ser assim que você vai despertar as pessoas que você ama. Agora, se você está num ambiente onde o ambiente não te favorece a crescer, não te favorece a avançar, infelizmente vai ser muito difícil você lidar com seus conflitos e até mesmo eliminá-los. Com certeza você vai continuar com eles, vai passar anos, vai passar décadas e aquilo ali vai continuar da mesma forma. Se eu soubesse das informações, né, há 15, há 20 anos atrás, do que eu estou falando com você, muita coisa seria diferente. Mas não importa a idade que você está hoje. O que importa é o que você vai fazer com tudo isso que eu estou falando para você. Era isso que eu me perguntava. E agora? Uma vez que eu tive acesso, né, à informação, uma vez que eu tive acesso a tudo isso que eu estou falando hoje, o que eu vou fazer? Né? Como eu vou fazer? Quem já fez? Quem já trilhou esse caminho? Quais são as minhas referências? Quais são as novas amizades que eu vou fazer? Quais ambientes novos eu vou frequentar? É esse tipo de mentalidade que você vai começar a construir dentro de você, uma vez que você começar a destravar esses conflitos internos na sua vida. Lógico que às vezes vai aparecer insegurança, vai aparecer medo, vai aparecer, sabe, receio. Só que é o seguinte, se começar a aparecer, você já tem consciência do quê? Essas coisas, não, a partir de hoje, não são mais ruins. Estão aparecendo porque eu estou evoluindo. Se estão aparecendo os bloqueios novos daqui para frente, é porque você está crescendo.
É porque realmente agora é que nem academia, não sei se você já fez, mas quando você faz academia, no começo, você, nos primeiros meses, você só pega o mesmo peso, sabe? Aquele pezinho leve, você não quer judiar tanto de você, o corpo não gosta de gastar energia, então ele quer poupar, então ele não quer se expor demais. Só que passa dos 3 meses, você já consegue pegar, com a ajuda ali do personal, um peso mais um peso maior, algo mais pesado. Você começa a desafiar. Sabe o que você começa a ver? O músculo desenvolver. É a mesma coisa. Na medida que você começa a colocar pressão na sua vida, autocuidado, atenção, amor próprio, gente, os seus músculos emocionais, a sua maturidade cerebral começa a esticar. Você começa a se tornar uma pessoa mais forte, você começa a se tornar uma pessoa mais autêntica, e que auto se lidera. Por quê? Vai chegar um momento que, cara, você vai entender que é você contra você mesmo. Já viu aquele versículo que todo mundo fala na Bíblia, né? Se Deus ele é por nós, quem será contra vós? Agora responde aí para você mesmo, né? Quem que pode ser contra você? Já parou para se perguntar? Você vai poder imaginar, cara, a única pessoa que pode ser contra eu sou eu. Cara, não é ninguém em sua volta, é você. Você mesmo pode, você mesmo tem um poder de mudar o seu destino e aqueles que estão perto de você, ou destruir tudo. Né? A língua tem poder para dar vida e morte. Só que se você continuar contando a mesma história triste, dolorosa, traumática para você, você tem que ter consciência que essa é a vida desastrosa, frustrosa que você tem construído para você. Agora, se você é aquela pessoa que, pô, você acorda de manhã, ah, cara, mais um dia. Eu vou fazer tudo aquilo que eu preciso fazer, eu vou buscar conhecimento, informação, eu vou mudar essa história. O que eu começo a fazer, o que eu vou começar a fazer, o que eu vou começar a parar de fazer. Você começa a se cuidar, né? Você começa a governar a sua vida, gente, a sua vida, você vira um trator, você vira uma máquina. Por quê? Não começa, as coisas não começam assim. Ah, o começo ele é sempre mais difícil, e depois só piora. Mas quando você cria o hábito de se cuidar, de se amar, você começa a entender o seguinte, cara, quanto tempo eu perdi na minha vida para começar a dar um pouco mais de atenção? Sabe aquele tipo de pessoa assim que você recebe o seu salário, só que a primeira coisa que você faz com o seu salário, sabe o que é? É pagar a quantidade de conta que você tem para pagar e as dívidas que você faz. Só que você não tem o conhecimento de tirar pelo menos ali 10, 15% do seu dinheiro para se pagar, para dar o que você sempre quis ter, sabe? Para comer o que você gostaria de comer. Eu sei que você às vezes está ouvindo tudo isso e está falando, cara, isso faz sentido. Gente, é o que eu queria sempre na minha vida. Eu via as pessoas mais bem-sucedidas e eu com meus pais, eu falava assim, por que minha vida é dessa forma e a das pessoas é melhores? Entende? Então, esse era o conflito. E às vezes o seu conflito não é o dinheiro. Às vezes o seu conflito é outra coisa. É aprovação, é falar em público, é insegurança, sabe, é o medo de se expor, é o medo de tomar uma decisão, sabe, é o medo de às vezes ser mais maleável, aberto. Às vezes você não está se governando, se autoliderando, então a opinião das pessoas vale muito mais do que a sua. Você não consegue viver pelo aquilo que você acredita, mas você só vive pelo que os outros acreditam. Né? Você não tem a sua filosofia de vida, mas a filosofia dos outros serve. Entendeu? Então, o que os outros determinam, você aceita. É isso que eu estou dizendo para você. Eu quero mostrar para você que mudar de ambiente, ressignificar a sua vida, cara, você pode construir uma história incrível. E por último, uma mentoria. Por que é importante você ter um mentor? Porque o mentor é aquele que passou as mesmas coisas que você, só que ele teve acesso, ele se profissionalizou, ele é, né, hoje, eu aí já atendi mais de 2.000 horas, né, atendendo pessoas,
ajudando pessoas, ensinando, gravando vídeos, enfim, trilhões aí de situações. Mas o mentor, ele tem uma história, ele passou a mesma coisa que você, porque ele é ser humano, às vezes não são as mesmas situações, mas os bloqueios são sempre parecidos. Se especializou e hoje ele consegue conduzir a vida de alguém para o lugar aonde você deseja estar, o lugar aonde você realmente merece estar. Mas você não consegue chegar lá sozinho. Então, o mentor ou a mentoria, ela realmente serve para isso. Para quê? Aquilo que você levaria, às vezes, 10 anos para chegar onde você queria, você conquista isso em um ano. Porque você vai ter acesso à informação, você vai aprender sobre você, você vai ter um autoconhecimento, uma autoconsciência, vai aprender a ter inteligência emocional, vai aprender a sofrer os embates da vida, a superar obstáculos, a resolver conflitos internos, a desbloquear as emoções. E aí eu fico perguntando para você agora, como seria a sua vida sem conflitos, sem os conflitos internos, sem as guerras invisíveis que você está passando e sem os bloqueios emocionais? Eu quero te fazer uma pergunta ainda mais ousada. Se dinheiro não fosse o problema hoje, onde você estaria? Com quem você estaria e o que você teria se o dinheiro não fosse o problema hoje? Consegue imaginar isso? Você consegue idealizar esse mundo que eu estou fazendo nessa pergunta para você? Eu sei que tem gente que não consegue nem imaginar. Por quê? Foi tantos problemas na vida, foi tanta pedrada, né? Tanta surra, tantos fragmentos de guerra, das situações que aconteceram, que a sua mente não consegue nem ser nem criativa para, às vezes, pensar de uma forma de possibilidade tão grande na sua vida. Então, por que o mentor ele é importante, gente? Porque o mentor ele te pega pela mão e leva você até onde você quer chegar. Não é algo sozinho, é algo em dupla, né? O livro mais antigo do mundo diz que é melhor dois do que um. Então, aonde você quer chegar é aonde o mentor, se você quer calçar um tênis, lá na frente é isso que o mentor vai fazer também, vai calçar um tênis junto com você. Por quê? Você quer caminhar. Às vezes seu desafio é emagrecer. Às vezes seu desafio, sabe, é ser mais proativo, é conseguir um cargo maior, é prosperar, sabe, é ser um mentor, é ajudar as pessoas. Sabe por quê? As suas feridas, pessoal, as suas feridas vão virar cura para a vida das outras pessoas. Só que você precisa canalizar isso com os seus talentos e encontrar essas pessoas que têm essas feridas para você ir lá e entregar a cura para elas. No começo isso se torna gratuito. Mas vai chegar um ponto na sua vida que isso se torna o quê? Um retorno financeiro. Entende? E aí você fala assim, cara, isso é inexplicável. Com certeza é. Por uma pessoa que nasceu num ambiente escasso e hoje tem uma família linda, minha filha, minha esposa, uma casa, nosso carro, nossa moto, nossa liberdade, nosso bem-estar. Para quem era bloqueado era por causa de dinheiro, que tinha medo de figura, né, até mesmo de falar em público, de gaguejar, e hoje está aqui trazendo cura para você, Deus sabe o que Ele quer. Só que, lembra do que eu falei? Se Deus é por nós, pensa só, o Criador é por você. Só que você, algumas vezes do dia, desde o tempo que você não sabia sobre isso que eu estou falando hoje, você era contra você. Você achava que a culpa era do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do papagaio, do vô que te criou, das pessoas que te criaram. Gente, ninguém deles tem culpa, a responsabilidade é sua. Uma vez que você teve consciência, acabou. Daqui para frente é o seguinte, o que eu vou fazer com essa informação? E eu quero te mostrar um caminho mais rápido. Um caminho onde você pode destravar isso mais rápido. E eu chamo isso de mentoria. Por quê? Para você construir a vida incrível, você precisa do quê? De um mentor. É para construir uma vida, sabe, que você deseja para você, ou se você não deseja,
essa vida tem como ser construída para você começar, né, idealizar, tem como ser construída e colocado meta, data, como, primeiras coisas que você vai fazer, as primeiras ações, os primeiros micros resultados que você vai colher. Isso se chama, sabe, vida incrível. A vida que você merece. Eu não tenho dúvidas que você merece, sabe, uma vida incrível. Então, eu quero mostrar para você algo que pode ser uma oportunidade para você. E essa oportunidade vai ser uma coisa que vai marcar muito a sua vida. Então, hoje, gente, hoje, para vocês que estão assistindo as Guerras Invisíveis, existe uma nova turma de mentoria, que são as Guerras Invisíveis. Qual que são? Essa turma que está aí hoje. Você está assistindo, depois as pessoas vão assistir a aula gravada. Essa aula vai ficar até domingo gravada, e até eu fechar a turma e também apagar essa aula. Essa aula só vai ficar depois disponível para as pessoas que fecharem a mentoria. E essa mentoria é uma mentoria totalmente o quê? Personalizada. Né? É uma mentoria onde eu vou ajudar as pessoas a, primeiro, identificar, você vai aprender a identificar os seus bloqueios emocionais, conflitos e também crenças. Então, assim, qual que é o desafio? Qual que é o desafio dessa nova turma? Eu quero entregar para você, entregar realmente aquilo que você tem buscado na sua vida. Só que você precisa entender o seguinte, os obstáculos que você vem sofrendo hoje é por causa dos bloqueios, conflitos e crenças. Quando você romper isso, é como se você tirasse uma venda. Você está vendado hoje. Você não está enxergando a vida que você merece, que você quer. Mas, uma vez que você identificar e cair para cima dos seus bloqueios, gente, acabou. Sabe? Já era. Você vai destravar isso na sua vida. Outra coisa também que você vai ter são o quê? São 4 encontros que a gente vai ter junto, em grupo, mas você vai ter mais um individual comigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali o problema de todo mundo, você vai responder um formulário com as perguntas poderosas para você expor mesmo como está a sua vida, o que você quer, né? Qual tem sido o problema atual, aonde você quer chegar. E aí, na primeira aula, o que a gente vai fazer? Uma roda do desbloqueio. O que é a roda do desbloqueio? A roda do desbloqueio é o seguinte, você vai pegar e vai o quê? Identificar o seu bloqueio. Você vai identificar aquilo que realmente está travando você. Então, a gente vai identificar o seu bloqueio e vai ser em cima desse bloqueio que nas próximas outras 3 aulas e na última, que é individual, a gente vai dar o quê? Um reset, a gente vai ressignificar, a gente vai eliminar, vai usar ferramentas juntas, e aí vai fazer o quê? Vai destravar isso que está acontecendo na sua vida. Então, uma vez que a gente começa a fazer isso, depois disso, os outros encontros, eles serão personalizados. Personalizados. O que é isso, personalizados? O encontro ele vai ser baseado na sua necessidade. Ele vai ser construído, as ferramentas que eu vou usar com vocês, eles vão ser construídos de acordo com aquilo que você está passando, de acordo com aquilo que você está construindo ou quer construir na sua vida. E, diante disso, a gente vai construir todo um encontro personalizado em grupo. Você, né, vai fazer parte de um grupo que o WhatsApp, onde a gente vai compartilhar ali, as pessoas vão compartilhar a vida, os desbloqueios, os problemas,
o que tem feito, né? Então, assim, a gente vai ter uma comunidade e essa comunidade vai servir para a gente poder compartilhar os desafios e as vitórias e as conquistas também. É como se aquilo tivesse o quê? Uma retroalimentação. Pô, eu não estou sozinho. Lembra do que eu falei de ter um ambiente? Esse é um ambiente de grupo. Por mais que a gente vai se encontrar ali, vai ser uma coisa que você vai criar uma sinergia. E com certeza, as pessoas que estiverem dentro do grupo vão se autoajudar. Isso é muito importante. Então, gente, estou abrindo essa nova turma, a mentoria das guerras invisíveis. Nós vamos destruir esses bloqueios, vamos identificar, vamos eliminar, vamos ressignificar. Eu quero, antes de falar qualquer outra coisa, né, vou aumentar aqui. Antes de eu falar para você de valores ou algo a mais disso, eu quero dar de bônus para você, né? Você que vai estar comigo, você que está assistindo essa aula, eu quero dar de bônus para você a mentoria, a mentoria DIP. O que é a mentoria DIP? Ela é um método, ela é uma mentoria, método DIP. Significa desbloqueio, identidade e propósito. Outra coisa que você vai ganhar de bônus se você entrar comigo hoje, além da mentoria, o curso online, o lado positivo dos medos. Outra coisa também que você vai ganhar de mim, o curso, a arte do desbloqueio emocional. Outro curso também que você vai ganhar, o curso Recomeçando do zero. Cara, eu vou te falar para você, esses cursos aqui, ó, no total deles aqui, daria aí nada aqui uns R$ 2.000. Só de curso. Mas, gente, para vocês que estão aí, junto comigo, querem participar de 4 encontros, mais um individual, a gente vai estar junto. Esqueci até mesmo aqui de notificar vocês. Nós vamos estar juntos por um mês. Um mês. Então, imagina só, um mês juntos, botando energia, você vai ter o número do meu WhatsApp, eu vou estar dentro do grupo, você vai poder ali tirar suas dúvidas, me mandar mensagem, áudio, e você vai ter um mentor, que além dos encontros, vai dar para você, ó, faça isso, faça dessa forma, ou te faz uma pergunta para ampliar ali o recurso. Por quê? Porque toda a ferramenta que você precisa está dentro de você, o recurso que você precisa para viver a vida incrível está dentro de você. Então, eu, como seu mentor, eu vou conduzir você ao o seu objetivo desejado. Só de bônus, daria uns R$ 1.997. Só de bônus, gente. Só de bônus daria aí R$ 1.997. Só que hoje eu quero dar todos esses bônus para você participar comigo dos 4 encontros. Sabe? Por apenas um valor simbólico. Um valor da mentoria. As guerras invisíveis. Por apenas R$ 597. Podendo ser parcelado sem juros em
4 vezes no cartão. Por apenas R$ 597. Eu estou dando para você a oportunidade de você colocar daqui para frente e escrever uma história diferente na sua vida. O que é R$ 597? Para todos os bônus que tem, só de bônus, mais os 4 encontros que vamos ter junto, mais uma individual. E vale lembrar que essa aqui é a cereja do bolo final. Você terá 15 dias de garantia se a mentoria não der certo com você. O objetivo meu não é ficar com o seu dinheiro, mas o meu objetivo é dar o resultado que você tem buscado. Então, por apenas R$ 597, você está podendo agora parcelar em 4 vezes sem juros, ainda com 15 dias aí, né, de garantia para você participar desses 4 encontros. Eu vou falar uma coisa para você. Vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai mudar tudo aquilo que você tem buscado através dessa mentoria. Então, pessoal que está falando no chat, vou precisar sair para dentro da mentoria. Não está aparecendo? Está aparecendo agora ou não? Agora está, né? Vou pensar com carinho, preciso sair, boa noite. É isso, gente. Obrigado. É bem simples, basta você aí, vai ter um link aí embaixo, um botão. Me chame, é só me chamar, você vai cair no meu WhatsApp, e aí eu mostro para você todo o caminho, para a gente junto começar a construir uma vida próspera, abençoada e muito rica aí na sua vida. Um grande abraço, uma boa noite e até mais.